Vim para o bairro em 1960. O seu Brotero Lefreve, que foi o doador do terreno. Aí logo construíram a capelinha e vinha um padre lá da Salete celebrar a missa aos domingos. Ele celebrava a missa e fazia batizados. Aqui, olha, quando começou aqui, era capim, tudo capim. Não, canavial. Canavial. A máquina entrou ali e abriu exatamente essa entrada. Lembra que das está canas? aí. As canas. Lembra das canas? É. Aí foi montado, erguido um grande cruzeiro. E veio o D. Paulo Loureiro. Veio abençoar esse cruzeiro. Aí eu comecei, acho que eu comecei com as orações, terça, o pessoal foram chegando, foram assumindo também. Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. A pastoral que eu participava era do canto. Eu não consigo mais cantar hoje. Eu começo a cantar, eu vou perdendo a voz. Aí, quando nós chegamos, eu perguntei para uma vizinha se tinha igreja aqui perto, e falou, tem uma capelinha. Aí, no domingo, nós viemos, a capelinha era o sentido oposto da igreja, atravessada. E o cônego Miguel veio celebrar. No final da missa, o seu Vieira se apresentou, falou que gostaria que trabalhássemos com ele. E desde lá nós nunca paramos. A Igreja Nossa Senhora de Fátima foi inaugurada no mesmo dia. E o nome do bispo eu lembro, Dom Paulo Rolim Loureiro. A gente tinha aquela vontade que fosse uma igreja, que tivesse uma paróquia, que tivesse ali alguma coisa, é a mesma coisa. Porque a gente também tinha essa vontade. E depois tinha o seu Vieira, e esse padre vinha celebrar a missa todo domingo. Na época dessa foto tinha 11 anos. Então, assim, eu lembro que a gente andava com a bandeira do Divino, a gente andava arrecadando dinheiro, né, para fazer a capela. A gente fazia quermesse todo sábado, todo domingo. Às vezes a gente fazia, vamos supor, 30 frangos ou fazia aquele monte de bolo. Para nós que éramos crianças, era uma alegria. Quando chovia, porque a gente comia demais. Olha, eu lembro de algumas pessoas que hoje são maduras. Lembro de 3 pessoas, que era a Maria da Luz, a Filomena, que lá da esquina, e a Mércia, que é irmã da Meire ainda, que eram elas 3 que cantavam na missa. E a família do Vieira, que tinha 3 filhas, que ajudavam muito ele. Elas que davam catequese, elas que preparavam as crianças para a primeira comunhão. A minha filha, que a primeira que nasceu em 66, foi batizada numa bacia. E o batistério dela foi para a igreja Santo Antônio, porque aqui não era paróquia. Depois, em 69, nasceu o meu filho, já tinha pia batismal, já foi batizado direito. Porque o Padre Ernesto, quando ele veio, trabalhou demais. Eu fiz muita missada, todo mundo ajudava. Ele trabalhou muito e ficou muito tempo, né? Ficou 23 anos, né? Então, a gente acompanhou desde o início até o fim. E aí funcionava também a escolinha das crianças, Jardim da Infância naquela época. Era o Jardim da Infância, tinha bastante criança. A professora era a Madalena. Depois construiu o barracão e aí nós ficamos trabalhando no barracão. Tinha o clube de mães, aí foi ampliando, ficamos com um grupo bem grande. E aí já começamos a fazer serviço de promoção humana, né? Visitar os doentes, partiu desse grupo. Aí fez o Clube Social São Gabriel, que a gente deu o nome de Cesoga. Cesoga, o secretário era o Acácio, o tesoureiro era meu marido. Porque naquele tempo eu trabalhava também na promoção humana. Trabalhei nas quermesses, nas festas, muitos anos. Meu marido que também trabalhou, que acompanhava o padre para todo lado. Aí depois o barracão estava pronto, mas precisava construir a paróquia, né? Precisava construir igreja.
Aí o Padre Ernesto, todos os domingos, depois ele celebrava uma missa às 11 horas. Depois da missa das 11, em vez dos homens ir para casa almoçar, tinha enxadão, enxada, cavadeira, e o Padre Ernesto pegava junto, e lá ia meu marido, o Olavo, o Acácio, o seu Urbano Balone, o seu José de L'Áquila, aquela turma de homens. O seu José, o pai da Zita, ia tudo cavar terra ali para poder fazer a igreja. E aí a gente saía com o Padre Ernesto, tinha um furgão, a gente saía com ele para pedir as coisas. Ia lá para esse fim de mundo afora pedindo. A gente ganhava galinha, ganhava leitão, a gente ganhava muita coisa. Aí fazia leilão, fazia as quermesse. Do Jair Rodrigues, ele estava passando aqui embaixo na avenida, lá embaixo na avenida, e escutou o microfone falando, tocando música. Indo para Minas, naquela época ia de carro, né? Ele ia de carro. Deve ter alguma quermesse por aqui. Ainda é cedo, vamos procurar. E ele chegou aqui na igreja, né? Aí ele foi lá e falou assim, ó menina bonita, lembra bem ele falar comigo, posso cantar? Eu falei, se você canta, pode. Eu não conhecia ele. Tinha várias barracas de pesca de atração para as crianças. Tinha a barraca do coelhinho, sabe o que é a barraca do coelhinho? É um quadrado assim, vamos pôr no meio, é uma roda redonda. Depois aqui em volta, tudo casinhas pequenininhas. Uma portinha, um número em cima da casinha, do telhado, e uma prenda em cima. Então vamos supor, são 30 casinhas. Aí fica no meio uma caixa quadrada com um coelhinho debaixo. Aí você amarra uma corda. Aí quando acaba de vender todos os números, você puxa com a corda aquela caixinha e o coelhinho ele fica perdido sem saber para onde ele vai, até onde ele entra. Onde ele entrou, a pessoa ganha o prêmio. Às vezes quando ia sobrar muito frango, fazia o leilão de frango, de bolo, que é por causa de vender, né? Então, quem dá mais, quem dá mais. A gente fazia leilão e era muito engraçado, porque o pessoal, às vezes, aqui de São Paulo, nem sabia o que era leilão, né? Aí ficou o filho do seu Manuel Vieira. E ele pegou o aparelho de barbear para leiloar e ele falava assim, quanto me dão por esse aparelho de barbear da marca Remington? E todo mundo ria, porque não era isso. A gente ria, mas não podia falar nada. Eu olhava para o meu marido, eu olhava para o Olavo, o Padre Ernesto olhava, mas a gente ficava quietinho, deixava ele leiloar assim mesmo. Depois que passava, aí a gente ia rir da marca Remington. Que era Hamilton. Ai, meu Deus do céu. Na primeira comunhão da Eliana, ela nasceu em 70, foi a primeira comunhão, que é essa foto aqui com o Padre Ernesto, que eu tenho muito xodó, porque tá ele bem de frente, porque o do Fernando não tem Padre Ernesto, é tirado no OT. E eu comecei a fazer dar catequese em... acho que no ano 74, porque a Eliana fez a primeira comunhão, eu comecei 2 anos depois. A primeira turma da primeira comunhão, formou no ano de 78. Eu limpava a igreja, ela falou que era a secretária dela. É, secretária. Limpava a igreja, distribuía jornal. Cuidava da molecada na catequese, para não bagunçar, para não fugir.